sessão ordinária desta terça-feira, os parlamentares voltaram a analisar o veto do governo à Lei Orçamentária Anual de 2018, aprovada na Alerj. Durante a discussão do veto ao artigo que destina pelo menos 5% do orçamento à assistência social, a sessão caiu por falta de quórum. No expediente final, o deputado Luiz Paulo criticou a demora do governo para sancionar a lei que reduz a alíquota de ICMS para o diesel no estado. Nós nos reunimos em regime de urgência na quarta-feira da semana passada. E com duas sessões, né, uma discussão imensa. Chegou a ser tirado o projeto de pauta. Depois conseguiu-se um acordo. E eu votei favorável, com 3 outras emendas, todas 3 autorizativas. Imaginávamos que o governo publicasse isso no Diário Oficial de sexta-feira, já que quinta-feira foi feriado. Não saiu na sexta, não saiu na segunda e não saiu hoje na terça. Ora, cadê a urgência? O deputado Conte Bittencourt elogiou a eleição dos novos prefeito e vice-prefeito em Teresópolis. Uma cidade que teve 7 prefeitos nos últimos 7 anos. Por aí você já percebe como anda a gestão pública da cidade. Então, essa eleição suplementar foi importante. Claro, um período com muitas dificuldades para as cidades do Rio de Janeiro, especialmente o Rio de Janeiro, uma crise na política, uma crise na economia nacional e com impactos enormes no Estado, com essa crise fiscal e de gestão no Estado do Rio de Janeiro. As prefeituras estão sozinhas, em responsabilidade das 3 esferas de poder, mas eu acho que acende-se uma luz no fim do túnel em Teresópolis, né? Uma jovem dupla que vem buscar mudança de comportamento, não é só uma mudança geracional. É uma mudança comportamental que a sociedade hoje deseja para a política, né? O deputado Thiago Pampolha disse que o parlamento fluminense deve se posicionar em relação a casos de preconceito racial, como o ocorrido nos Jogos Jurídicos em Petrópolis. A Alerj tem um papel fundamental no sentido de cobrar que seja apurado os responsáveis por isso, que sejam denunciados. Então nós vamos fazer esse papel, meu gabinete vai entrar com um manifesto para que o Ministério Público exija que a PUC faça ali uma investigação profunda de quem foram os atores desse crime e que eles sejam punidos, seja administrativamente, internamente pela faculdade e seja pela nossa justiça. O deputado Valdec Carneiro também lamentou o episódio. É preciso que ali se aplique uma punição exemplar. As instituições, a PUC no caso, não pode ser ela culpabilizada, é lógico, mas ela precisa ser cobrada nas providências que tomará para com os seus estudantes que se envolveram nesse tipo de prática. O deputado Anderson Nogueira falou sobre a audiência pública da Comissão de Assuntos Municipais da Alerj, que vai discutir a privatização das estradas do estado, que deve acontecer nesta quinta-feira. A situação das estradas em total calamidade, buracos, mato tomando conta da pista, placas escondidas, fiscalização eletrônica também escondida e o Estado dá como remédio para isso a privatização de várias estradas. Nesse sentido, é preciso colocar na balança exatamente esses problemas, mas também a questão do desenvolvimento regional, uma vez que muitos municípios do interior serão afetados com a cobrança de pedágio, para além dos impostos que já são cobrados. Já o deputado Jânio Mendes celebrou o Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado no dia 5 de junho. É fundamental que esse dia de mobilização, de conscientização, ele tome conta da sociedade. Ao longo do tempo, nós estamos vendo esfriar a mobilização e a conscientização da sociedade. Então este dia serve para que a gente reaqueça essa temática que se transforma cada vez mais necessária e atual. É dia de abraçar aos voluntários que se dedicam ao longo do tempo nesse processo de conscientização, que construíram avanços e conquistas, mas que ainda há muito o que se conquistar. Para o deputado Flávio Serafini, é preciso que os modelos de desenvolvimento e as políticas públicas do Estado levem mais em conta as questões ambientais para um melhor convívio da população. A gente muda a mentalidade, entende que o meio ambiente preservado, bem cuidado, que um modelo de desenvolvimento social e ambientalmente responsável
é fundamental para a nossa própria vida ou para a nossa própria saúde, ou vamos continuar, por um lado, com um modelo que degrada e com o outro buscando paliativos para a nossa saúde e para a própria capacidade de habitabilidade nas nossas grandes cidades. Nesta quarta-feira foi analisado o veto do governador ao projeto aprovado aqui na Alerj, que proíbe a aplicação de multas a trabalhadores da área de telecomunicações que precisem estacionar o carro em locais proibidos para fazer reparos. O veto foi rejeitado pelo plenário e o projeto do deputado Gilberto Palmares vai virar lei. A deputada Márcia Giovanni quer proibir qualquer tipo de apologia de maus-tratos a animais nas cartilhas pedagógicas e no material didático utilizado em escolas públicas e privadas do Estado. O projeto recebeu uma emenda e volta a ser analisado pelas comissões. Estabelecimentos comerciais podem ser obrigados a instalar cartazes próximos aos caixas, informando sobre os critérios para recebimento de troco em dinheiro. De acordo com a lei estadual em vigor, caso a loja não tenha o valor exato do troco, o preço do produto deverá ser reduzido até que seja possível realizar o pagamento. O projeto da deputada Marta Rocha recebeu 2 emendas. Acho que todo mundo que estiver me assistindo vai se lembrar de um momento que chegou ao caixa para fazer o pagamento de um determinado produto e a operadora do caixa solenemente lhe diz que não tem troco, não lhe dá troco. E aí você fica com aquela sensação que são alguns centavos, mas que no final do dia, né, restará um valor expressivo. E a gente tem que fazer o sentido contrário. Se eu não tivesse, se tiver faltando 10 centavos, ela vai aceitar o pagamento do produto? Obviamente que não. Então, esse projeto quer dar informação, quer dar transparência a esse direito do consumidor, né, diante da ausência de troco no momento do pagamento de um produto. Clínicas veterinárias do Estado podem ser obrigadas a expor cartazes informando que é garantido por lei o atendimento gratuito a animais domésticos de famílias que comprovem ganhar até 3 salários mínimos. A proposta do deputado Luiz Martins foi aprovada e pode virar lei. Tem muita gente hoje que tem animais, não tem nem condições financeiras. É questão de amor aos bichos. Então, mais do que justo, essas empresas dão essa contribuição, o atendimento gratuito, que até melhora a relação das pessoas com os animais, evitando até doenças. O Estado do Rio pode ganhar o projeto Rota do Ciclismo para incentivar a prática nas rodovias estaduais. A proposta do deputado Gustavo Tutuca foi aprovada em segunda discussão e agora segue para a sanção do governador. Também foi aprovada a proposta do deputado Zaqueu Teixeira, que quer proibir a cobrança do IPVA do proprietário que já comunicou a venda do carro. Segundo o texto, o Detran deve imediatamente incluir as informações da venda e do comprador em seu banco de dados. Em seguida, o órgão terá 10 dias para notificar a Secretaria de Fazenda. O projeto segue para análise do governador. Uma vez você vendendo o carro e comunicado ao Detran, você não vai mais poder ser cobrado dos IPVAs subsequentes, porque você já comunicou que aquele carro não é mais da sua propriedade. Então cabe ao Detran, de posse desse documento de comunicação, informar a Fazenda, quando houver atraso do IPVA, para inscrição na dívida ativa do proprietário novo que foi comunicado à venda. Locais que vendem alimentos devem garantir ao consumidor que encontrar um produto com prazo de validade vencido o direito de receber de graça outro idêntico ou similar. A proposta do deputado Tutuca recebeu uma emenda. Concessionárias de energia elétrica podem ser obrigadas a informar na internet os valores mensais dos repasses às prefeituras referentes à contribuição de iluminação pública. Os dados devem estar em local visível e disponíveis aos consumidores. O projeto do deputado Jânio Mendes foi aprovado em primeira discussão. A contribuição de iluminação pública está vinculada à prestação do serviço. Em regra, a gente vê nos municípios as ruas às escuras e os prefeitos reclamando que não têm recursos financeiros para custear o serviço de iluminação pública. E sendo que esse serviço é rateado na conta de iluminação que é paga por cada consumidor, seja na energia comercial, seja na energia residencial. A lei estadual que estabelece a obrigatoriedade da limpeza das caixas e reservatórios de água pode ser alterada.
O projeto do deputado Átila Nunes complementa o texto em vigor, criando o prazo de 6 meses para a limpeza periódica das instalações. A regra vale para prédios comerciais, industriais, de prestação de serviços e todos que forem abertos ao público. O projeto foi aprovado e retorna ao plenário para mais uma votação. E a deputada Marta Rocha quer que as seguradoras publiquem periodicamente na internet a lista de veículos que não possuem mais cobertura. O objetivo da proposta é dar transparência aos contratos feitos com os consumidores. O projeto foi aprovado em primeira discussão. Fazer um seguro é muito simples, né? Você vai no banco, tem uma conta no banco, imediatamente lá o seu gerente quer te vender o seguro do carro. Você vai, compra um cartão de produtos e imediatamente alguém quer te vender também o seguro do carro. O que acontece? É muito fácil essa venda, a gente é levada a erro, né? Há uma facilidade generalizada e ao final, depois de você ter apresentado documento, ter feito algum tipo de pré-pagamento, alguém te diz, não, mas para esse veículo ou para o ano desse veículo, a minha operadora não faz cobertura, portanto não vou poder fazer o seu seguro. Já a deputada enfermeira Rejane quer criar um monitoramento dos casos de violência sexual e estupro ocorridos dentro das instituições de ensino do Estado. De acordo com o texto, escolas das redes pública e privada, de nível médio, tecnológico e superior, devem informar os casos de abusos aos centros especializados de atendimento às mulheres. A proposta foi aprovada e retorna ao plenário para a segunda discussão. Os estudantes têm medo de informar. Eles têm medo se for um professor que assedie sexualmente, porque eles têm medo da nota. Entendeu? Eles têm medo de perseguição, enfim. E é importante também para que a gente tenha a estatística. Então, esse PL, ele favorece que as pessoas façam alguma coisa, que não fique inerte a coisa acontecer e, na gíria popular, né, entubar. Vamos entubar, deixa isso acontecer, não vai dar em nada. Vai dar sim. As políticas públicas, elas são construídas baseadas em estatísticas. Vai ser prorrogada por 60 dias a comissão da Alerj, que analisa o impacto do fechamento das agências do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal no Estado. O Rio pode ter uma política estadual de prevenção às doenças ocupacionais dos profissionais de educação da rede pública. O projeto do deputado Bruno Dauaire prevê campanhas preventivas e atendimento aos servidores com problemas de coluna, alergias, distúrbios da fala, depressão e síndrome de pânico, entre outros problemas. Quando for necessário, os profissionais devem ser encaminhados para tratamento especializado. A proposta foi aprovada em primeira discussão. O comércio de óculos, lentes, armações e outros produtos ópticos pode depender de uma licença da Vigilância Sanitária para funcionamento. O projeto dos deputados Samuel Malafaia e Átila Nunes cria regras para o setor. Segundo o texto, os fabricantes e distribuidores atacadistas só podem vender os produtos para lojas do varejo, laboratórios ou oficinas, nunca diretamente ao consumidor. E as óticas devem ter um responsável técnico e uma série de equipamentos específicos para o atendimento aos clientes. A proposta foi aprovada em primeira discussão. No expediente final, o deputado Luiz Paulo comentou a pesquisa publicada na imprensa que aponta os altos índices de mortalidade por habitantes no Brasil. A violência é uma epidemia, por isso que a gente coteja com o índice da Organização Mundial da Saúde. Quando passa de 10, é epidemia. Então a violência é uma epidemia. E quando a violência é uma epidemia, caracteriza, sob o ponto de vista numérico, como fosse uma guerra civil. Isso só vai ter solução com representantes que realmente sejam eleitos, tenham autoridade e tenham credibilidade. O deputado Dr. Giulianelli falou sobre a situação de 600 professores aprovados em concursos estaduais que ainda não tomaram posse. Um grande absurdo, porque o Estado do Rio de Janeiro não pode contratar profissionais e nós acreditamos que se foi aberto o concurso é porque realmente existia a carência. Não pode contratar esses profissionais, concursar esses profissionais e não contratá-los. Tiveram que fazer exame médico com os próprios custos. Pagaram por exames caros, né?
Tudo isso para atender o objetivo da Secretaria de Educação e seus próprios, de serem funcionários públicos. Já o deputado Valdec Carneiro lamentou que o novo edital das barcas não aborda temas como a regulamentação tarifária do trecho Charitas-Praça 15 e a implementação da estação de São Gonçalo. Nós estamos falando de um município de 1 milhão de habitantes, que é o segundo município mais populoso do estado, com forte concentração de população trabalhadora, portanto de origem popular, com dificuldades econômicas importantes, expressivas. Seria importante, portanto, que elas pudessem ter acesso ao Rio de Janeiro, que é o principal centro empregador da região metropolitana, de maneira mais rápida, mais cômoda e mais econômica. 20 anos depois, o edital fala de novo de um estudo de viabilidade, ou seja, em 20 anos não demos nenhum passo. O deputado Jânio Mendes cobrou do secretário estadual de Segurança e do interventor federal que as políticas de segurança pública se estendam até a região dos lagos. A criminalidade aumenta a cada dia, a ousadia dos criminosos é cada vez maior e nós estamos vendo nossos homens da Polícia Militar sendo reféns também dessa guerra que faz refém toda a sociedade. Então a nossa cobrança é nessa direção. É preciso que a Secretaria de Segurança conheça o outro lado da Baía de Guanabara, que sofre com a violência indiscriminada. E a deputada enfermeira Rejane quer levar a Comissão de Saúde da Alerj aos hospitais de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Segundo a parlamentar, há denúncias de falta de pagamento a médicos e enfermeiros no município. O prefeito repassa o dinheiro para as organizações sociais. Então, esses funcionários que estão lá trabalhando em unidades privatizadas, né, com organizações sociais, esses estão recebendo. No entanto, o funcionário público, e aí entra todos, hoje a denúncia foi de médicos, mas nós já recebemos dos profissionais de enfermagem, de nutrição, de psicologia, enfim, vários profissionais de saúde que informam que não tem salário. Desde abril, então está abril, maio e agora junho. E o 13º também. Essa semana nós ainda vamos visitar o hospital pela Comissão de Saúde para que a gente consiga ver como é que está a assistência da população nessa conjuntura de Caxias, que é uma conjuntura desfavorável para a saúde, para a população e principalmente para os funcionários. Nesta quinta-feira, os parlamentares aprovaram um projeto dos deputados André Siciliano e Flávio Serafini, que regulamenta o fechamento ou transferências de escolas de ensino público do Estado, incluindo as escolas técnicas. De acordo com a proposta, a medida só poderá ocorrer com parecer do Conselho Estadual de Educação e do Conselho Escola-Comunidade da instituição. Comprovada a impossibilidade de manter o estabelecimento, a Secretaria de Educação deverá indicar outra unidade nas proximidades que atenda a população da região afetada. O projeto segue para a sanção ou veto do governador. A nossa preocupação é que hoje quase metade dos adolescentes estão fora das escolas. Por outro lado, o governo tem fechado unidades escolares sob o argumento de que sobram vagas, a estrutura é dispendiosa e não há esse encontro. É fundamental que a nossa política educacional seja voltada para ofertar uma educação de qualidade e, ao mesmo tempo, trabalhar para que todos os adolescentes estejam frequentando a escola. Outro projeto aprovado é o que cria o Programa de Atenção às Vítimas de Estupro no Estado. O objetivo é dar apoio e identificar provas periciais do crime. O programa deverá ser implantado nas delegacias especializadas de atendimento à mulher e no Instituto Médico Legal. O projeto vai para a análise do governador. Esse projeto faz 3 coisas. Primeiro, garante nas equipes psicólogas e assistentes sociais. Segundo, garante a prioridade de mulheres para atender. E no caso de crianças, meninas estupradas, obriga a ser uma mulher a fazer o exame. E terceiro, na ausência da prova seminal, a própria palavra da mulher, com mais alguma evidência, já é o suficiente para abrir um inquérito policial. Pelo menos 1% do valor dos termos de ajustamento de conduta assinados por empresas que tenham causado danos ao meio ambiente pode ser destinado para o monitoramento de saúde ambiental. Esse monitoramento deverá ser independente e executado por universidades ou fundações especializadas na área. O
projeto do deputado Carlos Mink foi aprovado e segue para a sanção ou veto do governador. Essa lei, se aprovada, se sancionada, vai pegar 1% do valor do TAC, que pode ser grande. Por exemplo, o TAC da Reduc, 1% de 1 bilhão são 10 milhões. Para uma área de saúde, por exemplo, da Fiocruz, de uma universidade, acompanhe, faça as medições para dizer, não, realmente aquilo melhorou a saúde ambiental dos trabalhadores ou da população do entorno. Já o deputado Átila Nunes quer modificar a lei que obriga empresas que vendam pela internet a divulgarem no site informações como endereço, CNPJ, telefone e inscrição estadual. O parlamentar quer estender a regra para sites de compras coletivas e de mercado por classificados. Ainda está previsto no projeto que os sites deverão incluir o endereço para atendimento presencial, links para o site do PROCON, local para registro de reclamações e acesso ao Código de Defesa do Consumidor. O texto recebeu 2 emendas e retorna às comissões técnicas. Aprovada a proposta do deputado Paulo Ramos, que obriga empresas responsáveis pela incorporação e construção das moradias do programa Minha Casa e Minha Vida, do programa de arrendamento residencial e de outros programas de habitação popular a indenizarem os moradores em casos de defeitos e falhas na execução das obras. A indenização deverá ser correspondente ao valor de mercado dos imóveis localizados no bairro do empreendimento. No caso de necessidade de transferência do morador para fins de reparo na moradia, as empresas serão responsáveis pelo pagamento do aluguel. São programas patrocinados pelo governo, programas sociais, e os titulares do direito são vistos como pedintes, como dependentes. São pessoas sofridas que sonhavam em ter uma habitação digna. No dia da inauguração, no dia do recebimento das chaves, é uma felicidade, mas em pouco tempo se transforma num transtorno, num suplício. Então, é preciso encontrar mecanismos que o objetivo não é punir, o objetivo é prevenir. Também foi analisado o projeto do deputado Luiz Paulo, que altera o decreto que criou o Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico e Social, o SEDES. O parlamentar quer incluir projetos culturais, de entretenimento e empresas comerciais no programa que recebe financiamento do Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social. Atualmente, apenas programas de desenvolvimento industrial recebem os recursos. O texto foi aprovado em primeira discussão. O Estado do Rio de Janeiro precisa apostar em outras formas de desenvolvimento. E é inegável que a indústria do entretenimento é uma vocação do nosso Estado, não só da nossa cidade, mas do nosso Estado. E a cultura, evidentemente, perpassa todos os segmentos da nossa sociedade. Então, a nossa intenção foi a inclusão dessas 2 áreas de desenvolvimento para que elas também pudessem contar com financiamento. Imagens de pessoas desaparecidas poderão vir impressas nas contas de luz, água, telefone e TV por assinatura. Caberá à Fundação para a Infância e Adolescência, a FIA, e a Delegacia de Descoberta de Paradeiros a fornecerem as imagens para divulgação. O projeto dos deputados Márcio Pacheco e Marta Rocha foi aprovado em primeira discussão. Há uma ampliação no projeto que nós apresentamos, porque além das crianças desaparecidas, nós pedimos que no projeto também as pessoas idosas e as pessoas com deficiência, suas imagens, suas fotos sejam também colocadas. Nós temos um índice muito alto de pessoas idosas que desaparecem e pessoas com deficiência que precisam também, obviamente, com toda a atenção e a prioridade dada no ECA e na Constituição às crianças, mas são pessoas vulneráveis que precisam de uma atenção, por isso a necessidade dessa legislação específica. Empresas e instituições bancárias do Estado que prestam serviço de fornecimento ou aluguel de máquinas de cartões de crédito ou débito terão prazo de 48 horas para restabelecerem o serviço em casos de problemas técnicos com as máquinas ou com a rede de comunicação de dados. A proposta do deputado Figueiredo foi aprovada em primeira discussão. Foi aprovada também a prorrogação por mais 60 dias para o funcionamento da CPI, que investiga os desdobramentos da recuperação judicial e da falência da Varig. Nós vamos concluir a CPI da Varig. Já estamos com o relatório preliminar sendo concluído. Precisamos só de mais um pouquinho de tempo
porque há um embate muito grande. A Varig entrou no regime de recuperação judicial, foi vítima de outro crime, que a recuperação judicial representou uma manobra, uma farsa, para atender a interesses escusos, que ao invés de recuperar, endividou ainda mais. E aí, nós temos trabalhadores que têm direitos, que estão na massa falida, a Varig foi levada à falência. E temos aqueles que são titulares de direitos através do Aeros, que é o fundo de pensão. Parques, praças e locais destinados à prática de esporte e lazer no estado podem ganhar brinquedos e equipamentos para pessoas com deficiência. De acordo com a proposta, a instalação desses aparelhos deverá ocorrer a partir de um convênio entre o governo do estado e as prefeituras. O projeto é de autoria do deputado Márcio Canela, da deputada Lucinha e do ex-deputado Vaguinho. Ele foi aprovado hoje aqui na Alerj e agora segue para a análise do governador. Foi discutido o projeto do deputado Bruno Dauaire, que pretende criar a Política Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável e de Produção de Orgânicos no Estado. Serão estabelecidos princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos destinados a fomentar a oferta de produtos saudáveis, isentos de contaminantes, além de incentivar o uso saudável do solo, dos recursos hídricos e do ar. A proposta foi aprovada e retorna para a segunda discussão. Esse projeto cria a política estadual em relação aos alimentos orgânicos no estado do Rio. A gente não tem uma política que incentive, que regulamente, e a gente quer traçar isso no parlamento esse ano, para a gente poder ajudar esses produtores de alimentos orgânicos a poder se estruturar e estar regulamentado conforme a legislação nacional e agora conforme a legislação estadual. Outro projeto do deputado Bruno Dauaire, analisado pelos parlamentares, é o que obriga empresas de serviços públicos do estado responsáveis pelo fornecimento de água e coleta de esgoto a instalarem dispositivo para eliminar o ar da tubulação do sistema de abastecimento de água. A medida é para evitar que o hidrômetro gire sem a respectiva entrada de água, sempre que o abastecimento é restabelecido após uma interrupção. O projeto recebeu 5 emendas e retorna às comissões técnicas. Esse projeto é diretamente relacionado ao consumidor que tem a sua água interrompida, o seu abastecimento de água interrompido, e no religamento o ar entra por esse cano e acaba gerando um consumo que o consumidor não fez. Então o nosso projeto é para que as companhias possam instalar esses elementos nessa tubulação para que o ar não passe e o consumidor não seja cobrado por algo que não consumiu. Também discutido o projeto do deputado Carlos Macedo, que estabelece critérios para o controle e substituição da frota destinada ao transporte escolar na rede estadual de ensino. Ônibus e micro-ônibus terão prazo máximo de circulação de 10 anos. Já vans e minivans deverão circular por até 7 anos. A unidade de ensino deverá adesivar em local visível os veículos, informando o ano de fabricação e a comprovação da verificação anual. O projeto foi aprovado e retorna ao plenário para outra discussão. Os cartórios de registros civis no estado podem ter que expedir a certidão de óbito do natimorto, que são crianças que nasceram mortas, incluindo o nome e sobrenome deles no documento. Atualmente, a certidão não vem com o nome da criança. A proposta dos deputados Márcia Giovanni e Márcio Pacheco foi aprovada em primeira discussão. Nesse momento de tanta tragédia, num momento tão delicado, esse projeto vem acalentar um pouquinho, né, o coração dessa família. E é um direito também deles, né, opcional. A mãe, a família, a mãe, o pai, eles podem optar por fazer a certidão de óbito com o nome, né, do natimorto ou não. Analisada a proposta do deputado Zito, que propõe a contratação de mediadores e profissionais especializados para atuarem junto a alunos portadores de transtorno do espectro autista, em unidades de ensino do estado. Cada escola será responsável pelo programa de capacitação de seus profissionais, baseado nos critérios estabelecidos pela Secretaria de Educação, em parceria com as secretarias municipais de Educação. O projeto foi aprovado em primeira discussão.